dando continuidade ao nosso estudo sobre a importância do batismo nas águas, paramos na nossa reflexão anterior sobre aqueles capítulos singulares do livro de Atos que são importantes e você merece ali lê-los, estudá-los com afinco para compreender a naturalidade de uma comunidade eclesiástica, comunidade de discípulos de Cristo, que uma vez que entregaram suas vidas a Cristo, entenderam imediatamente a importância do batismo, a importância da simbologia do batismo, uma genuína e verdadeira identificação com Cristo, em sua morte, levando a nossa natureza, em sua sepultura, sepultando simbolicamente o nosso velho Adão, a nossa velha natureza, e ressuscitando ao terceiro dia para nos demonstrar simbolicamente que Ele ressuscitou como primogênito de uma nova criação para nos outorgar uma nova vida. Portanto, é muito natural, didático e simples olhar para o livro de Atos e ver essas particularidades de passagens escriturísticas neotestamentárias que legitimam a importância do batismo para você no Novo Testamento e na nova e eterna aliança. Veja, por exemplo, no livro de Atos, capítulo 9, nós chegamos a falar sobre a conversão de Saulo e você verá na sua imagem aí na tela o capítulo 9, verso de número 17. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos. E Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas. E diz a Bíblia, imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas. Tornou a ver, a seguir levantou-se e foi batizado nas águas por Ananias. No mesmo livro de Atos, no capítulo 10, na casa de Cornélio, Cornélio convida o pregador Pedro, que está hospedado na casa de um outro Simão, e por volta de meio-dia, enquanto ele aguardava o almoço para uma boa refeição, Deus o revela e o designa para pregar o evangelho numa comunidade gentílica, que era a casa de Cornélio. Mal ele teve a visão, o término daquela visão, uma voz disse: não chames de imundo aqueles a quem eu santifiquei, uma figura dos gentios. E agora mesmo em tua porta, gentios se encontram para te convidar, para que você se dirija àquela casa, pregue o evangelho. Ele vai e visita a casa de Cornélio e se depara com toda a sua família reunida, amigos e possivelmente vizinhos. Essa cidade, essa região hoje, essa casa ainda existe, é um local físico onde você pode visitar na região da cidade de Tel Aviv, onde hoje é a capital do Estado de Israel. E ao chegar ali naquela casa, naquela região, ele prega o evangelho de forma esplêndida, aponta a morte de Cristo e o seu plano redentor. E para nossa surpresa, enquanto Pedro pregava, todos foram cheios do Espírito Santo. E aquela comunidade de gentios que ouviam atentamente a palavra, lembrando que a fé vem pelo ouvir. Não houve um apelo evangelístico naquele momento, mas os seus corações foram compungidos, tocados, genuinamente quebrantados e tornaram-se cristãos, nascidos de novo, e após aquela experiência de revestimento de poder, Pedro pergunta se todos queriam ali descer as águas e eles foram batizados nas águas pelo apóstolo Pedro. Outra passagem muito importante no capítulo de número 16 do livro de Atos, quando Paulo vai à Macedônia, aquela região onde ele começa o evangelho, a pregar o evangelho na Europa. Seu desejo era ir para a Ásia. Seu desejo era partir para a região da Ásia, mas o Espírito o impeliu para a região da Macedônia. Ao chegar naquela região estratégica, a cidade de Filipos, Paulo prega para uma vendedora de púrpura chamada Lídia, que juntamente com outras mulheres, reunidas ali junto a um rio, ouve a pregação do Evangelho. Ela se converte, convida para fazer estudos bíblicos em sua casa. E logo naquela viagem, também na mesma cidade de Filipos, ele se depara com uma jovem adivinhadora que também vai ser liberta através da mediação do apóstolo Paulo. E ainda ali mesmo ele será açoitado e preso.
naquela prisão, à meia-noite, Paulo e Silas cantam, louvam ao Senhor, mas eles são soltos por uma experiência sobrenatural de Deus, e ali mesmo o carcereiro, que vigiava e tomava conta daqueles presos, entra em desespero em função das autoridades romanas questionarem acerca desses fugitivos prisioneiros que poderiam tomar fuga em função daquele terremoto e daquela libertação. Paulo aquieta o coração do carcereiro e diz: não, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E diz a Bíblia que o carcereiro creu. E ele e toda a sua casa, família, foram batizados nas águas. Aleluia! Isso mostra a experiência, meus queridos, de passagens do Novo Testamento, do livro de Atos, Atos 2, Atos 8, Atos 9, Atos 10, Atos 16 e por fim nós chegamos em Atos capítulo 19, quando Paulo chega à cidade de Éfeso, havia ali alguns discípulos de João o Batista, que criam no batismo de arrependimento de João. Acontece que o Messias já havia vindo, Cristo já havia cumprido a sua obra, o seu ministério, e eles ainda estavam ali adeptos da doutrina do ministério de João o Batista, que já tinha sido morto e cujo ministério era preparar a casa de Israel e os prosélitos, no meio dos gentios, que haviam se convertido ao Deus de Israel, se preparassem para receber o Messias em seus corações. E de fato o Messias veio. E agora ele é anunciado pelo apóstolo Paulo àquela comunidade de discípulos, de 12 discípulos em Éfeso, no capítulo 19. E diz a Bíblia Sagrada que eles aceitaram a Cristo, receberam a Cristo pela pregação, foram batizados nas águas e receberam o batismo no Espírito Santo. Essa é a dinâmica do Espírito no livro de Atos. Essa é a dinâmica do Espírito nas igrejas locais. E assim como no hospital, a festa, a alegria, quando filhos são gerados e vêm por meio de suas mães, que dão à luz a estas crianças. E há uma verdadeira alegria no hospital e celebração. Assim também na igreja local, nós celebramos a vida, quando vidas são transformadas pela vida eterna, a natureza do Filho de Deus em Cristo Jesus. Alguém já disse que a igreja é um hospital. O hospital atende, tem o pronto-socorro, tem as enfermarias, mas não se esqueça, o hospital também tem um local onde as crianças nascem. Tem os locais chamado de maternidade. E nesse local há choro, mas há alegria. E assim a importância de, como igreja local, valorizarmos todos estes bebês espirituais que vão chegar ao reino de Deus. Assim como todos nós chegamos à igreja, neófitos, bebês, precisando do alimento espiritual. Essas vidas precisam de mim, precisam de você, precisam ser cuidadas, discipuladas, orientadas e levadas à importância ali do batismo por meio de uma aula como esta. E até mesmo você pode ser esse canal e um instrumento de Deus para sedimentar as verdades do Evangelho, trazendo o fundamento de uma doutrina bíblica importantíssima. E essa doutrina é também chamada de batismo nas águas e são, como a ceia do Senhor, ordenanças que Cristo estabeleceu para a sua igreja. Valorize a importância da igreja local, valorize as doutrinas básicas e bíblicas fundamentais da nossa fé, como diz Hebreus, e eu desafio a você continuar nos assistindo, nos acompanhando nessa série Discipulado, aprendendo os fundamentos bíblicos da vida cristã, nessa série Vida Eterna. Deus abençoe, até breve no nosso próximo estudo.